Ei, servo bom e fiel, esse é você. Você que não tem se prostrado a homem algum, a mandamentos de homem algum, mas sim aos ensinamentos de Jesus. Pois é, ei, servo bom e fiel. O que tu queres ser chamado? De servo bom e fiel ou servo negligente? Por causa de muitas coisas que se acontecem no tempo presente. Pois é, diz a palavra do Senhor assim, ó: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Pois é, querido, se o mestre, se o senhor foi chamado de Beuzebu, o dono da casa, dirá eu e você. O que seremos chamados? O que seremos chamados? O que farão o homem contra os filhos de Deus? Revelado na pessoa de Jesus Cristo. Não tema o que pode te fazer ao homem. Não tema as ameaças do homem. Não tema o tempo presente. Para nós, os servos, os filhos do Senhor, tem em todo dia a palavra dizendo: não temas para mim e para você. O que você tem temido? Porque te chamaram de endemoniado? Porque te chamaram de falso? E você tem vivido se esforçando na verdade como discípulo de Jesus? Pois é, querido, não queira ser ovacionado, não queira ser chamado de querido pelos homens e não ser reconhecido pelo céu. Muitos estão temendo a homens, muitos estão temendo autoridades que só porque dizem que é dada por Deus estão temendo. Pois é. Vamos aprender na palavra do Senhor, que diz para mim e para você, ó, mais uma vez, não temas. E o não temas de hoje diz para você: não temas o que mata o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ei, você foi chamado para andar na verdade. Você foi chamado para falar da verdade. O dono da casa é Jesus. E Jesus foi chamado de muitas coisas, mas ele não arredou o pé de fazer a vontade do seu Pai. E hoje, quem tu faz a vontade? Para quem tu tem se prostrado? Para quem você tem dado ouvido e tem caminhado? Para quem? Vamos aprender mais um pouquinho com os 3 amigos? Pois é. O mundo, o rei, queria que os amigos se prostrassem a uma imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou à imagem. O rei Nabucodonosor até perguntou: se não se prostrares, vocês irão para a fornalha. Sabe o que os amigos responderam? Ei, se Deus quiser me livrar, ó rei, ele vai me livrar da fornalha. Mas se ele não quiser, eu não me prostrarei aos teus decretos. Os discípulos de Jesus têm que saber quais são os decretos de Jesus para a tua vida. E o rei ameaça. Quais são as ameaças que você tem recebido? Quais são o manejar que você tem tido para você rejeitar a estar muito bem por causa de alguém e estar mal com o céu? Pois é, querido, você não foi chamado a agradar homens. Você foi chamado a agradar a Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por Jesus. E aprendemos lá no passado, lá atrás,
com esses meninos, com esses jovens, a não se prostrar à imagem, a nada que é decreto fora do que Deus havia ensinado. Eles enfrentaram a fornalha. Por que você não quer enfrentar algo, mas quer tapinha nas costas? Por que você está se enredando ao medo do tempo presente, que não vai poder salvar a tua alma? Não vai poder salvar a sua alma. Não ceda às ameaças. Continue falando a verdade da palavra do Senhor, porque Ele vela por cumprir esta palavra. Pois é, então aqueles três jovens não se prostraram. Supostamente, eles iam perder a vida. Mas quem perde a vida por minha causa, diz o Senhor, achá-la-á. Diz o Senhor, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. O Senhor trouxe vida. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou ao rei. E quando foram olhar a fornalha para certificar que aqueles que não adoraram a imagem nenhuma e não se prostrou, para certificar que não havia mais homem nenhum, roupa nenhuma, não havia nada, porque eles vão olhar para ver se ainda tem alguém aí vivo. E quando olharam, o que viram? O quarto homem. Oh, aleluias! O quarto homem da fornalha. Aleluias! E você tem querido estar na mesa de que Deus não participa. Você tem querido agradar a homens e não a Deus. Você tem querido achar a sua vida. Agrada-te do Senhor. Aqueles homens, eles não queriam morrer. Mas se fosse pelo nome do Senhor, por aquilo que eles criam, por aquilo que eles foram ensinados, eles morreriam. Então eles ganharam a sua vida. Ganharam a sua vida. Não só no tempo presente, mas ganharam a vida por rejeitar a idolatria. Rejeite tudo aquilo que Deus não quer que você faça. Rejeite. Em o nome de Jesus. E glorificarão ao seu Deus, porque você rejeitou, mesmo diante de ameaça. Você rejeitou. Você preferiu ser achado dos céus, ser reconhecido pelo céu, ser reconhecido pelo Senhor. Porque tem muita gente sendo reconhecido pelo homem, mas por Deus, não. Que essa palavra penetre no teu coração e que você passe mais tempo com Deus, meditando na sua palavra, meditando nos ensinamentos de Jesus para a tua vida. E saiba, vai de contramão, vai na contramão. Jesus foi na contramão. Jesus veio para salvar, não veio para matar. Salvar aquele que se havia perdido. Se você tem se encontrado perdido hoje, cheio de muitas coisas na cabeça, Jesus, através dessa palavra, quer te salvar. Não se enrede pelas coisas humanas, não, mas pelo que é o dono da casa. O dono da casa é Jesus. Lindo dia para você. Pai, seja contigo. E um beijo da Paulinha. Deus te abençoe.